E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu edito assim imagens que eu tiro de uma GoPro, né? Então, bem-vindos a mais um Aprendendo na Prática e vamos lá! Beleza, vamos nessa. Hoje eu vou editar um vídeo do Daniel e como eu falei assim no começo, ele começou a gravar com uma Hero 7 Black. E a gente sabe que a GoPro, né, esse esquema de Action Cam, ele grava com um fisheye, né, que é uma lente super grande angular e que acaba gerando uma distorção no teu vídeo, né. A GoPro Hero 7 já faz um tipo de tratamento ali, então ela deixa a imagem um pouco menos distorcida, só que ainda assim não é 100%, né. Para mim, pelo menos, que já estou acostumado com imagens mais flat, digamos assim, é uma coisa super estranha, então eu vou mostrar para vocês como tratar isso de uma forma até que bem fácil, bem simples aqui, com os plugins nativos do Premiere. Bom, para começar a gente vai fazer o nosso básico aqui, né, que é importar o vídeo para a timeline. E aí eu vou deixar esse nome mesmo, né, já está no formato certinho. Vou colocar os dois aqui na sequência e aí vou sincronizar primeiro o áudio com o vídeo, né. Aqui eu vou sincronizar primeiro esses dois, eu venho aqui, clico com o botão direito, vou em Synchronize e dou um OK. E aí ele vai fazer um remapeamento dos picos, né? Isso aqui a gente já sabe, já tá praticamente careca de saber, mas eu gosto de repetir, gente, porque quanto mais eu fico repetindo isso, né? Mais fácil fica para vocês internalizarem, né? Aquela parada do hábito, né? Quanto mais você faz aquela ação, mais aquilo se torna uma coisa usual. Então eu gosto de deixar isso bem marcado porque ninguém me explicou isso no começo e depois que eu descobri a fazer esse tipo de coisa, nossa, minha vida ficou super mais fácil. Ó, beleza, já remapeou aqui e aí eu acho que teve um probleminha, quer ver? Ó, deixa eu até tirar pra cá, eu acho que ele comeu um pouco do vídeo, isso, tá vendo que ele comeu esse pedacinho? Porque ele remapeou, mas não tem problema. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, tá? Essas sobrinhas aqui, enfim, deixa eu tirar isso aqui. E aí vou deletar, vou colocar aqui para o começo, né? E agora eu vou remapear esses dois aqui, né? Porque o Daniel, o que ele fez? Ele gravou dois takes, só que com o mesmo áudio, né? E aí, inclusive, eu quero testar, porque eu acho que o som da GoPro é muito bom, né? E se for de fato bom, assim, se der pra gente usar, não vai precisar do Daniel ficar gravando, porque ele grava com uma lapela à parte, né? Mas enfim, é só selecionar esses dois aqui e fazer o mesmo processinho de dar um synchronize. Beleza, ele já foi remapeado aqui, vou fazer a mesma coisa, tirar essa sobrinha. E aí, ó, deixa eu juntar esses dois. Eu não vou, né, geralmente o que eu faria aqui? Eu simplesmente colocaria aqui e juntaria os dois com Ctrl L, né? Mas eu não vou fazer isso, porque eu primeiro quero testar o áudio, né, da GoPro. Então o que eu vou fazer? Eu vou mutar essa track de baixo, vou até colocar meu fone de ouvido aqui para escutar melhor. E aí eu quero ver se o áudio da GoPro é bom, se é interessante e se dá para usar. Ó, deixa eu colocar mais ou menos aqui. Ó, eu achei interessante, né? Achei bem interessante. Só que achei o som muito aberto. Talvez, se eu aplicar algum tipo de correção aqui, ó. Primeiro deixa eu colocar um mastering. Eu já expliquei para vocês esses plugins, assim, né, como é que funcionam e para que eles servem. E aqui eu vou colocar na prática, tipo, olha só. Primeiro eu vou tirar tudo aqui, opa, vou deixar no zero aqui. Eu vou tirar tudo isso daqui, porque são ganhos que eu não gosto de já deixar eles presetados aqui, né, eu prefiro deixar tudo limpo. E aí, como eu tô sentindo meio que um eco, uma parada assim, eu vou fechar um pouco as curvas, vou deixar mais ou menos aqui assim, ó. Eu não quero fechar muito também para não deixar a voz do Daniel meio enlatada, e vou deixar mais ou menos aqui assim também. Deixa eu ver se já ficou melhor. Vamos lá. Então beleza, você agora já decidiu qual área que você quer trabalhar, qual nicho que você ama fazer de paixão. Você estudou um pouco sobre as armas da persuasão, tudo bem? E depois você deixa eu ver se talvez se então você tem um produto, aqui, um preço e um cliente interessado nisso. Como você vai fazer talvez um pouquinho assim. O nome disso é pitch. O que é pitch? Fica nesse vídeo que é sobre isso que vamos falar. Assim, vem comigo. Talvez. Eu sou o Aladim, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que vocês estão, pequenos gafanhotos?
como de praxe, vou pedir aqui sempre, porque, cara, isso ajuda demais o canal, demais. Talvez aqui Se esse conteúdo faz sentido pra você, te ajuda... Acho que aqui tá interessante, né? Tem um chiado, cara, constante que tá me incomodando muito. Então, já vou aplicar aqui um de nós. E aí, vamos ver como é que tá. Esquece de curtir, mano. Leva um segundo, clicou. Aumenta o DPI do mouse, desce lá e clica. Se inscrever leva 3. Botãozão vermelho. Olha só, bonito. até que clicou. Mano, Ficou bom, deixa eu ver se eu reduzir isso daqui. Me ajuda, cara, que eu quero te ajudar. Ó. E não se esquece do nosso combinado. Se Eu tu acho que lembrou 25. de alguma versão, de algum... Ó, já ficou mais interessante, assim, o vídeo do Daniel. Eu acho que ó, o de nós, ele geralmente tira os picos, assim, né? Então, tipo, ele tira muito dos graves e muito dos agudos. Então, eu vou precisar mexer de novo aqui no meu mastering. O que é o pitch de vendas? Cara, eu Deixa eu aprendi ver se- isso muito bem, porque Acho que aqui tá eu interessante. passei por um processo de... Talvez aqui Porque eu assim. passei por um processo seletivo de uma empresa júnior na faculdade que eu Acho que assim fica mais interessante. E cara, E aí o que eu lá tô fazendo? aprendi Eu tô muito dando sobre um esse pouquinho tema mais de agudo, tá? empreendedorismo, pitch de vendas, startup, todo esse ecossistema que eu acho muito divertido, muito legal, que enfim, toca o meu coração, é por isso que eu tô compartilhando essas coisas com você. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Pelo seguinte, o pitch, ele serve pra tudo na vida. Então, eu vou Talvez apresentar aqui assim, nesse 5 sentido, pontos aqui, fica e você, interessante. tipo, a gente vai colocar em alguns cenários e você vai ver que encaixa Eu vou tirar um pouco do perfeitamente. grave, porque eu acho que Bem, tem muito grave. Vamos lá. Aqui tá interessante, eu vou colocar um pouco de reverb. Acho que uns 20 tá interessante de reverb. Deixa eu colocar na parte que o Daniel tá falando aqui. E vamos lá. E não se esquece, ó. Se tu curte esse tipo de conteúdo, cara, me ajuda. Clica no botão de curtir, cara. Não custa nada. Eu vou pra colocar um gente pouquinho desse fazendo amount isso aqui. Com amor, com paixão, que, cara, sabe que vai ajudar. Faz muita diferença. Acho que 7 Tamo fica junto. interessante. Tá. E aí, beleza. Você teve a sua proposta de cliente. O que você vai fazer agora é uma apresentação. Você vai mostrar pro teu cliente quem é você, qual que é a tua ideia, qual que é o teu diferencial. E normalmente você tem de 3 a 5 minutos para, tipo, ser incisivo, conversar com a Acho que aqui proposta que menos você tem, 10 conversar fica com a pessoa que está interessante. interessada no teu serviço. Então, a questão é ser bem objetivo, ser bem E sucinto. aí aqui eu posso aumentar um sintetizar pouquinho. a ideia, Mas produto, esse de aumentar, eu vou usar um outro plugin, que é o Hard Limiter, tá? Esse Hard Limiter, ele é interessante porque ele deixa um pouco mais linear ali as nossas ondas, né? Então aqui eu vou deixar um -7 e aqui eu vou dar um ganho de 7. É um padrãozinho que eu já sei que fica interessante. Isso, seja lá o que for, serve Lembrando pra que ele tudo. fica Se sempre você aqui está assim, fundando ó. uma startup e quer vender ela, se você está Entre prestando -6 e serviço, você quer ser -12. contratado, tudo isso, o processo de pitch, o processo de convencer. Já fica interessante. Só que eu tô achando ele muito, ó, deixa eu até baixar um pouquinho aqui meu volume, que eu tô achando ele muito alto. Eu acho que ainda tá meio enlatado. Talvez, deixa eu mexer um pouquinho mais aqui no mastering. Conhecimento ajuda muito. Talvez aqui assim, Bem. tipo, deixando os graves normais. Vamos lá. Então agora você está nessa fase de apresentação e você quer elaborar uma apresentação. Cara, Deixar um sem pouquinho muitos mais de slides, grave. sem muito frufru, direto ao ponto. Não. Incisivo, Aqui eu acho que tá bom. sintetizado, encorpado, Não preciso entregue mexer. pra pessoa. Tudo bem? E agora, o que a gente vai falar? Exatamente... Tá, tudo bem, são poucos slides. Talvez Mas o que carambolas eu preciso colocar aqui em fica cada interessante. desses slides? E é interessante a gente sempre deixar o vídeo rolando e ir mexendo, sabe? Tá, beleza? Eu acho que aqui tá interessante. Vou dar um Ctrl S aqui, sempre salvando a timeline. E aí chegou o momento de comparar se o áudio que eu editei tá interessante, tão quanto o áudio do Daniel. O áudio do Daniel, ele já me manda tratado, né? O Daniel, ele é músico, então ele sabe o que ele tá fazendo. Eu geralmente não, eu nunca mexo mais do que nas coisas que ele faz, eu simplesmente confio. Então, deixa eu ver se ficou interessante, assim. Primeiro eu vou mutar o áudio que eu editei e vou escutar o do Daniel. Hoje em dia que a gente presta um tipo de serviço em específico, tudo bem? O primeiro slide pode ser um olá, mostra o nome da empresa e etc. Olha só, e agora eu vou colocar o meu. E aí você, muito importante, coloca um sumário depois dessa capa inicial. Um sumário falando... Aqui já dava pra perceber que o áudio do Daniel, assim, por ter sido captado com uma lapela, ele
tá muito mais concentrado, né? Essa lapela que ele tá usando é uma lapela cardioide, né? Então ela é unidirecional, apesar de uma lapela ela ser um esquema diferente, né? Tipo, a lapela ela pega tudo que tá num globo, tipo um raio em volta dela. Essa lapelinha ela é um pouco mais direcional, assim, né? Então fica um pouco melhor, tira bastante da ambiência. E é uma coisa que a GoPro tem, né? Ela tem muita ambiência, o som dela é bem aberto. Então, a gente já chegou à conclusão aqui de que não ficou interessante. Então, eu vou simplesmente substituir aqui em cima mesmo. Esse passo a passo, né, gente? Ele é necessário porque você precisa ver mesmo o que fica bom, o que não fica. E chegar à conclusão de o que é melhor para o teu cliente, né? O que é melhor para entregar. E aí, enfim, vamos lá passar para o áudio. A gente já mexeu, né? No caso aqui, eu simplesmente acreditei no áudio do Daniel, que já está muito bom. Então eu vou vir para a parte do vídeo, aproveitando que o filme ainda está todo aqui sem corte nenhum, né? Eu poderia simplesmente criar um adjustment layer e editar depois. Só que eu prefiro fazer isso primeiro, né? Esse é o primeiro passo que eu crio. Aqui, como vocês podem ver, existe uma certa distorção na imagem dele, né? A imagem do Daniel está um pouco mais esticada assim, nesse sentido. Apesar de estar bem minimizada pelo software da Hero 7, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um Lens Distortion, que é um plugin nativo do Premiere, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu pesquisar, cadê? Aqui, ó, Lens Distortion. Eu vou vir aqui, e aí eu venho aqui em Effect Control, e aí nesse curvature, a curvatura aqui eu vou tirar um pouquinho, né, ó, como vocês podem ver, já ficou um pouco mais flat a imagem. Eu não vou tirar muito, ó, porque se eu tirar muito, já começa a ficar estranho. É interessante até a gente saber disso daqui, porque às vezes quer criar um efeito, alguma coisa assim, enfim, é só fazer isso. Ó, eu acredito que um -3 ou -2, deixa eu ver. Acho que o -2 é o suficiente, já tira um pouco dessa sensação, né, de esticamento assim de rosto. Eu acho que já fica mais interessante. Deixa eu vir aqui agora na parte de color. E aí eu consegui resolver o problema de não conseguir editar a cor aqui dos meus vídeos, né? Então se eu vier aqui eu consigo voltar a mexer. Era um problema de driver da minha placa de vídeo, que enfim, só lançou uma nova atualização e eu já posso trabalhar de novo. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou fazer um color correction, né? Que é pegar o vídeo do Daniel e deixar ele assim, o mais equilibrado possível. Então primeiro eu venho aqui nesse gráfico e aí eu vou deixar ele aqui no que seria mais ou menos o 10 e aqui onde seria mais ou menos o 90, tá? Então eu vou levantar um pouquinho aqui os blacks, né? Só um pouquinho, não vou levantar muito. E acho que eu nem preciso mexer aqui nessas altas luzes, né? Nos whites, tá interessante. Não preciso mexer em praticamente nada aqui, na verdade. Vou bater o branco, então venho aqui e só dou uma equilibradinha. Eu gosto de deixar os números sempre fechados aqui, então aqui tá interessante. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Eu venho aqui no Creative e aí eu vou dar um ganho de 12 de Sharpen, né, de nitidez. O que mais? Aqui eu gosto de tirar um pouco de saturação, eu gosto de deixar geralmente no 90. E aqui no Vibrance eu vou dar um 10 de Vibrance, assim, né, que eu acho mais interessante. Isso tudo porque eu acho que essa imagem aqui ela já é bem saturada, essa aqui tá melhor pra mim, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu venho aqui no HSL Secondary e vou começar a fazer o color grading, né? Mais propriamente dito. Primeiro eu sei que eu vou usar um padrão aqui que é o Teal and Orange. Eu também gosto de usar nas minhas produções. E assim, eu e o Daniel a gente tem gostos muito parecidos, a gente gosta muito desse contraste, né? O Teal and Orange serve para evidenciar, né? Destacar o seu objeto da cena, né? Então aqui eu vou acentuar o Daniel, que é o assunto principal. Então eu venho aqui
e começo a identificar as cores do rosto dele, né? As cores da pele dele, para ser mais exato. Eu venho aqui e vou clicando. É claro que vai ter parte dessa cor no cenário dele, né? Isso é super tranquilo. Deixa eu pegar um pouco da barba dele. Eu só tenho que tomar cuidado, deixa eu dar um Ctrl Z, para não pegar muito do cenário dele, né? Eu sei que eu vou acabar pegando um pouco, mas eu não posso pegar muito. Deixa eu ver, acho que aqui assim... Posso até tentar mexer um pouco mais nessas curvas. Olha, fica interessante aqui. Aqui também. Mas aqui eu já tenho que começar a tomar cuidado, olha. Tipo, eu acho que aqui assim vai ser o limite, mais ou menos. Aqui eu posso tentar aumentar um pouquinho essa escalinha aqui, né? Não posso aumentar muito, porque senão fica estranho, né? Mas eu posso aumentar um pouquinho mais aqui. Ó, aqui eu já... Quando eu começar a pegar azul, eu já tiro. Ó. Tá bom? Tá vendo? Então acho que aqui tá interessante. Deixa eu ver se eu aumentar um pouquinho mais esse segundo aqui. Isso fica mais interessante. Olha só. Ó, mexendo um pouquinho mais aqui assim. Eu acho que aqui tá interessante. Deixa eu ver se eu consigo pegar um pouco dos olhos dele. Porque se eu conseguir, nossa, vai ser muito bom. Conseguir pegar, um pouquinho dos olhos dele. Se eu tentar pegar o cabelo, eu sei que vai pegar muito do cenário. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Às vezes não sai certinho, Enfim, acho que aqui tá interessante. Deixa eu... Enfim, eu acho que aqui tá um resultado bacana, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse de nós aqui em 100, né? Eu posso até tirar um pouquinho disso daqui, que eu acho que foi muito. Acho que foi muito dessa área aqui, né? Então venho aqui em menos, e aí eu tiro isso daqui. Vou tirando. Enfim, vai ter que ser assim mesmo, mas não tem problema. Beleza? E aí eu venho aqui e dou uma inversão, tá? Para que agora o que está selecionado vai ser tudo que não é o Daniel, né? O rosto dele, pelo menos. E aí, como aqui o tom dele já está um pouco mais alaranjado, aqui a gente pode ver por esse pico, eu vou puxar o contrário dele aqui, ó, por exemplo, no círculo cromático, eu vou vir e vou puxar o contrário. Eu vou fazer aqui pelos midtones, assim, pelos shadows, na verdade, que eu sei que são as partes mais escuras. E aí eu venho aqui e vou puxar aqui para o que será o contrário da cor do Daniel, né? Eu acredito que seja algo mais ou menos aqui assim. Ó, eu vou dar um blur de 2 também, coisinha pouca, tá? Só para não ficar tão... Olha só, o blur, ele deixa um pouquinho mais difuso essa interseção, né? Entre o que foi selecionado e o que não é. Só para ficar um pouco mais suave. Ó, eu acho que aqui tá interessante. Os midtones, vou puxar os midtones eu não vou mexer muito não. Os highlights, deixa eu ver. Os highlights é um pouco interessante, eu vou puxar pro mesmo esquema aqui, pro mesmo lado praticamente. Ó. Isso, acho que aqui tá legal. Na verdade, eu vou tirar, vou deixar só os shadows mesmo, que eu acho que tá com um padrão interessante. Vou colocar a temperatura tipo, um pouquinho mais para baixo, ó, não vou mexer muito, só um pouquinho. Ó. Acho que o menos 7 está interessante. Vou tirar um pouco da luminosidade, né? Então é só eu abaixar um pouquinho aqui, que vai ficar um pouco mais escuro. Isso é interessante para dar um pouco mais de contraste, né? Para a footage do Daniel. Acho que assim tá legal, abaixei um pouquinho. E aí, vou colocar uma vinhetinha. Eu sempre gosto de colocar uma vinheta nas minhas produções. Deixa eu ver, acho que o -1. Então, o -1 foi muito. Deixa eu aumentar o feather aqui, para não ficar tão forte. E, nossa, tá ótimo, né? Aqui pra gente ter noção de como é que tá antes e como é que ficou depois do nosso tratamento de cor, né? É interessante esse look, é uma coisa mais cinemática, pensada, né? Pra que serve, né? Qual a história que a gente quer passar? Aqui, como o que eu quero evidenciar é o Daniel, eu tiro o destaque do resto das coisas e evidencio só ele. Isso com as cores, né? Então, esse aqui é o resultado final do nosso tratamento de cor do Daniel. Como o Daniel sempre grava nesse cenário, o que eu vou fazer? Eu vou transformar
esse tratamento de cor que eu fiz para ele e um preset, para que eu consiga sempre ficar utilizando, para que eu não tenha que passar por todo esse processo todas as vezes que eu pegar um vídeo dele. Então, vou dar um Ctrl S aqui, antes de mais nada, né, sempre salvando o projeto. E aí eu venho aqui, e aí ó, vocês podem ver que aqui tem um Lens Distortion e o Lumetric Color, né, que são os efeitos que eu apliquei no vídeo dele. O que eu vou fazer? Deixa eu abaixar essa setinha para ficar um do lado do outro, para esses dois aqui, né? Eu vou clicar com Ctrl, né? Selecionar os dois, clicar com o botão direito e vou colocar como Save Preset. Eu vou dar um nome de Aladdin. E aí eu vou colocar aqui um apóstrofe. Na verdade, não, eu vou colocar Aladdin. Só Aladdin, acho que só Aladdin tá interessante. Não vai ser. Ele sempre grava nesse formato, então não tem problema. E aí vou dar um OK. E aí, quando eu precisar usar, por exemplo, nessa outra aqui, eu não apliquei efeito nenhum, certo? O que eu posso fazer? Eu venho aqui no meu efeitos, e aí eu venho aqui em presets, e aí vai estar aqui, Aladdin. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente clicar e arrastar para cá. E aí, pronto. Como mágica, o nosso vídeo já foi tratado com os mesmos efeitos que eu apliquei no outro. Dá para fazer tanto com efeito de vídeo quanto para áudio. Na verdade, qualquer efeito que você coloque aqui, é só você... Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. É só você ir clicando com o Ctrl, né, selecionando todos os efeitos, depois com o botão direito em Save Preset. Deixa eu dar outro Ctrl S aqui. Beleza. Agora o que eu preciso fazer... deixa eu tirar esse mudo aqui, que talvez interfira. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu gosto sempre de aumentar com o Alt e o scroll do mouse, tá, gente? É assim que eu faço esse zoom. Você pode colocar o Ctrl+, alguma coisa assim. Ou só mais, na verdade, mas eu gosto de fazer desse jeito. Deixa eu pegar o começo aqui, a chamada. Ó, acho que aqui. Acho que é aqui. Decidiu qual área? Não, é aqui. Então beleza. Você agora. Ó. Você agora. Acho que aqui é um começo interessante pra gente aplicar. Então vou cortar e trazer aqui pra frente. Você agora. Já. Decidiu qual área que você quer trabalhar, qual nicho que você quer. Isso. E aí, vou cortar aqui essas sobrinhas aqui, né, que são pausas de pensamento. E aí aqui eu vou dar um zoomzinho. Ó, eu acredito que um 130 tá interessante para deixar um pouco mais fluido, né? Então, por exemplo, ele começa em um plano mais fechado, vai para um aberto e depois volta. Apesar de ser uma coisa bem brusca, isso aumenta um pouco a dinamicidade da edição, né? Deixa mais fluida, deixa mais... assim, aumenta um pouco o ritmo também, né? Vocês podem ver que foi uma coisa bem pá, pá. Então é interessante para clipes, esse tipo de coisa. Também serve aqui pra gente pra, tipo, já engajar o cara com a maior velocidade, sabe? Assim que ele clicou, ele já vai pá, pá, pá e já entra ali no conteúdo. Ó, aqui vou cortar a mesma coisa. E aí aqui vou fazer a mesma coisa, vou dar um zoomzinho de 120. Ó, aqui o Daniel ele tem várias pausas assim de respiração, né? Eu vou simplesmente tirar elas. Tudo bem. E depois você viu sobre esse... Vou tirar esse daqui também. Viu sobre esse... Por isso eu vou dar um zoomzinho aqui de 15. Então você tem um produto. Ó, aqui como ele tá falando uma coisa importante, eu vou... Opa! Ó. Como você vai fazer o fechamento dessa parada? O nome disso é pitch. Ó, aqui eu vou dar um zoomzinho de 20. E aqui ele vai falar o nome de pitch. Eu vou colocar o nome aqui na tela, né? Pitch, que é isso daqui. Ele vai explicar na verdade o que é. Beleza, aqui eu vou aumentar um pouco, né? Então eu vou tirar essas pausas de respiração aqui, de pensamento. Vou aumentar esse o que é pitch aqui para 130. Acho que é interessante. Sempre dando Ctrl S, tá?
E aí eu venho aqui assim, ó. O nome disso, pitch. O que é pitch? Ó. Aqui eu já vou colocar. Então eu venho aqui no Premiere Compose e vou escolher uma animação. Eu gosto dessa animação aqui para os vídeos do Daniel. Coloco ela aqui em cima. Acho que aqui assim tá interessante. Ó, eu vou marcar essa caixinha aqui. Deixa eu terminar de alocar aqui. Que eu vou explicar isso. Beleza, terminou. Ó, quando a gente está passando a agulha é essa parte azul aqui, tá? Quando a gente está passando, ó, por exemplo, eu coloquei aqui perto. E aí eu queria centralizar aqui, mas não queria ter que ficar dando zoom e vindo aqui frame por frame e colocando aqui. O que eu posso fazer? Eu clico aqui no em minha, e aí tipo, quando eu for passando aqui, por exemplo, se eu colocar aqui em cima, ela já vai praticamente direto, né? Aqui também, ó, quando eu estiver arrastando as coisas, ela deixa, tá vendo que ela me mostra uma linhazinha de onde já tá? Quando eu coloco aqui, ela já deixa um pouquinho preso, enfim. Isso aqui deixa mais fácil pra gente ir editando, que ela vai meio que prendendo as coisas, né? E aí, beleza. Aqui eu vou colocar pitch. Beleza? Coisinha pouca. Vou colocar aqui embaixo, então vai ser 450. Vai ser até um pouquinho mais, na verdade. Vai ser 500. Se não me engano, o vídeo do Daniel, ele foi filmado em 2.7K, tenho quase certeza, porque 450 é um valor que eu geralmente coloco para vídeos Full HD e fica interessante, sabe? Não fica ruim. E aqui, como eu estou tendo que colocar mais que isso, tenho quase certeza que ele gravou a 2.7K. Vou deixar aqui no 600. Como é que a gente descobre qual a resolução do nosso vídeo? A gente vem aqui, clica na timeline, né? Vem aqui em Sequence e aí vem aqui em Sequence Settings. E aí, olha só, eu consigo ver, na verdade, né, que ele de fato gravou aqui, ó, a 2.7K. E aí, enfim, não muda muita coisa. O arquivo ele só fica maior assim, né? Fica mais pesado e em tese você tem mais densidade de pixels ali, né? Então assim, sua resolução fica um pouco melhor. Só que no final das contas eu vou exportar isso em Full HD, o que vai ser interessante, né? Então uma imagem que a gente renderiza, uma imagem que foi filmada a, sei lá, 2.7K ou então 4K e a gente renderiza em Full HD, vai ser um Full HD melhor do que uma imagem que foi filmada em Full HD e exportada em Full HD. Fica um pouco mais nítido, digamos assim. Ó, nesse Vem Comigo eu vou dar um cortezinho maroto. E vou colocar aqui uma transição interessante, porque eu vou colocar, ó, eu acho que aqui tá legal, nesse Vem Comigo, que aí dá uma coisinha meio Steven Spielberg, assim, sei lá, que é interessante, deixa um pouco mais fluido, né, sempre dando Ctrl S, e aí vamos ver como é que tá aqui, se não vai travar, né, porque, enfim, tem muito efeito gráfico e eu tô editando a 2.7K, minha máquina não é tão forte assim. O interessante de se fazer aqui é usar sempre os pré-renders assim, né? Os pré-renders dentro da timeline. Então deixa eu salvar aqui. E como a timeline está de fato muito lenta, né? Digamos assim, eu vou, antes de qualquer coisa, colocar a timeline antiga aqui do Daniel. Eu que seja essa. Quase certeza que é essa daqui. Multiplicar duas vezes, isso, beleza? Abriu aqui essa timeline. Eu vou simplesmente roubar o Lauetan de apresentação, né? Que é onde eu coloco aqui esse daqui, e é das mídias sociais dele. Então eu venho aqui. Eu não acredito. Tá, eu vou ter que arrastar um pouquinho mais pra cá. Beleza, eu coloco aqui. Bem no Eu Sou Daniel. E aí eu vou dar um Ctrl S. Deixa eu mudar a cor dela aqui, para eu sempre saber o que ela é, né? Então aqui já vai aparecer lá o Third dele. Nossa, olha só como ficou pequenininho, né? Porque ele foi feito para Full HD, né? Por isso que ficou assim, meio estranho. Deixa eu ver. Eu acho que um 150 aqui dá interessante de zoom. Deixa eu confirmar. Isso, 150 tá interessante. Vou dar um Ctrl S. E aí eu venho aqui Sequence e vou dar um Render into Out.
E aí o que ele vai fazer? Ele vai dar um pré-render na minha timeline toda e vai deixar ela muito mais fluida, porque ela tá travando bastante. Ó, beleza, já terminou aqui de renderizar, né? Então a minha timeline tá bem mais fluida, né? Eu posso simplesmente dar play e vai rolar. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume, que agora eu tô sem o fone. Eu acho que isso daqui tá interessante. Ó, fechou aqui, vamos ver. Os gafanhotos. Como de praxe. Eu vou cortar aqui, né? Essas barriguinhas, digamos assim. E vou dar um zoomzinho mínimo aqui no que o Daniel tá falando. Como de praxe, vou pedir aqui sempre, porque, cara, isso ajuda demais o canal, demais. Se esse conteúdo faz sentido pra você... Ó, e vou cortar aqui de novo, vou voltar pro 100. Ó, vou me preocupar um pouquinho mais com essas barriguinhas do vídeo do Daniel aqui, né? Então, em alguns momentos que demora um pouquinho pra falar, não são muitos, porque a ideia é deixar um pouco mais fluido também o que ele fala, né? E aí, olha só, aqui ele fala o vamos lá, e eu vou usar a mesma coisa, ó. Vou colocar essa transiçãozinha aqui no vamos lá, né? Que é Instagram, uma coisinha nesse sentido. Mas vamos lá, vem comigo. Aqui eu vou repetir, tá? Aqui nesse ponto eu vou repetir a mesma coisa, então eu venho aqui, aqui é um efeito que eu já apliquei, então eu simplesmente venho aqui, arrasto com o Alt pra cá, e aí aqui eu vou mudar um pouquinho o texto, né? Então eu vou colocar aqui da pitch de vendas, porque eu acho interessante, né? Então beleza, deixei aqui pitch de vendas. E aí, pronto, vou dar um Ctrl S. Mas vamos lá, vem comigo. E é basicamente isso, assim. Eu vou repetir isso no vídeo todo do Daniel, praticamente, né? Vou ir sempre cortando, colocando esses efeitos onde achar que precisa de uma transição, colocando essa animaçãozinha já interessante por cima, né? Sempre para ilustrar o que ele tá falando. E no final eu vou colocar uma trilha sonora ali, uma coisa que eu sempre coloco nos vídeos dele porque acrescenta bastante, né, gente? Bom, então foi isso. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Acho interessante a gente ir crescendo junto, né? Eu me mostrando os processos que eu tomo, assim, e eu espero sempre que vocês aprendam alguma coisa nova. E é super interessante que vocês aprendam e utilizem isso para várias coisas, assim, sabe? Na edição a gente não usa esses esqueminhas, assim, para uma coisa só. A gente sempre tenta fermentar um pouco mais, ter um trabalho criativo maior para pegar um conhecimento e sempre escalar com ele, né? Então foi isso, e eu te vejo num próximo vídeo, viu? Até mais!